Olá, meus amigos, minhas amigas, salve, salve. Olha que interessante essa ideia que nos traz Paulo Alves Godoy no livro Os Quatro Sermões de Jesus, que o reino de Deus é construído por nós, né, em nossos corações, mas também pelas nações. Olha que interessante. Explica o Paulo Alves Godoy que o reino de Deus é tirado do povo que se tornar infiel e é dado a um outro povo com melhores condições. E aí ele explica: Israel, na época em que Jesus veio à Terra, era o único povo monoteísta. Por isso foi a nação com as melhores condições para receber o Messias prometido. O povo judeu passou por uma intensa preparação, né? Tantos profetas que vieram e predisseram a vinda do Messias. E os espíritos superiores, sob a coordenação do espírito chamado Jeová, então, mandou, né, muitos profetas e missionários que foram os precursores da vinda de Jesus Cristo. No entanto, muitos profetas, a gente lê até lá, né, na Bíblia, foram apedrejados, foram mortos. Jesus foi crucificado. E escreve Paulo Alves Godoy: não houve a ressonância devida. Muitos profetas foram apedrejados e mortos, e o Messias foi crucificado. Cumpriu-se assim o vaticínio de Jesus contido em Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, pois eu vos digo que desde agora já não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. E em 69, depois de Cristo, Tito e seu exército, romano invadiu Jerusalém, e naquela época o povo se dispersou pelo mundo. Perderam a sua própria pátria, a sua terra foi dada a um povo diferente. E o Paulo Alves Godoy escreve que o reino de Deus tem sido dado e retirado de outros povos também. Muitas nações tiveram oportunidade de disseminar o conhecimento do reino de Deus, mas nada fizeram por causa do orgulho, da vaidade. Aí o autor cita a Espanha dos reis católicos que queimou emissários do alto naquele processo de santa, entre aspas, Inquisição. A Espanha ofuscou-se com o Fausto, com o orgulho, e aí surgiu a decadência e surgiram as expiações coletivas da nação. E a França napoleônica não soube levar a paz, a concórdia às nações que ela conquistou, também por causa da vaidade, da presunção. Por isso o reino de Deus é retirado, né, de uma nação para outra. E também é retirado das comunidades religiosas quando elas se afastam dos ensinamentos do Evangelho, quando se distanciam das massas sofredoras, dos pequeninos necessitados, quando se encastelam no orgulho, na vaidade, quando buscam somente as riquezas temporais. E o reino de Deus também é retirado das famílias que se atolam nos vícios e é retirado provisoriamente do coração do homem avarento, assassino,
perdulário, dissoluto, vicioso e irresponsável. Israel dizia-se, né, que eles eram os filhos do reino, eles se intitulavam os filhos do reino. Mas o que Jesus disse em relação aos israelitas? Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, em que haverá choro e ranger de dentes. As nações redimem-se através das expiações coletivas, e as famílias e os homens redimem-se por meio das muitas reencarnações, resgatando os erros, para reimplantarem o reino de Deus em seus corações. E as religiões atrairão a si o reino de Deus de que forma? Fazendo uma reforma de base, eliminando os dogmas, levando a prática do Evangelho e o apego à verdade. Amigos queridos, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. E até a próxima.